Olá, meus amores! Então, agora para a nossa segunda aula, quero que vocês peguem a apostila de História, lá na página 27. Nós vamos falar sobre o rádio, sobre o cinema e sobre a televisão. Nós sabemos que atualmente existem muitos meios de telecomunicação, que são acessados por meio de computadores, celulares e outros dispositivos conectados à internet, permitindo a interação entre pessoas de vários locais do mundo. Você imagina como funcionavam as outras tecnologias de telecomunicação, por exemplo, o rádio e a televisão, quando a internet ainda não existia? Vamos descobrir. O rádio. Com o desenvolvimento da energia elétrica, tornou-se possível instalar torres que emitiam ondas de rádio, responsáveis por transmitir som para aparelhos chamados receptores de rádio, ou radiolas, como essa daqui. Esses aparelhos, que normalmente tinham apenas dois botões, um para regular o volume e o outro para mudar a estação e ligar e desligar o aparelho, transformaram a vida de muitos brasileiros. Como o som é transmitido na estação de rádio? Ele é transmitido para uma torre que envia ondas de rádio para os aparelhos. Os primeiros aparelhos de rádio eram grandes, mas passaram a ser portáteis com o passar do tempo. Então, nós já sabemos que hoje em dia estão muito evoluídos os rádios, estão muito evoluídos. Essa novidade chegou ao Brasil em 1922, mas os aparelhos de rádio custavam muito caro e, por isso, só se popularizaram 10 anos depois. O rádio foi um importante meio de divulgação das marchinhas de carnaval, como as criadas por Chiquinha Gonzaga e as cantadas por Carmen Miranda. Aqui tem uma curiosidade sobre a Carmen Miranda, que foi por meio do rádio que deu a canção de carnaval O que é que a Baiana tem, composta por Dorival Caymmi. E naquela época, meus amores, as pessoas não tinham muitas condições para poder comprar o rádio. E quem não tinha o rádio, porque era um meio de comunicação muito utilizado, praticamente o único meio de comunicação mais acessível, apesar de ser caro, ainda algumas pessoas conseguiam comprar, eles se visitavam, um ia na casa do outro para poder ouvir o rádio, ou então ouvir uma programação na praça. Para as pessoas que não sabiam ler e que não tinham acesso a jornais, ouvir rádio era a única forma de saber as notícias. Lembre-se da história do trabalhador Heronildes Queiroz, que ficou sabendo das oportunidades de trabalho em Brasília por meio da programação de rádio, que era transmitida na praça. Em geral, esses programas eram apresentados por radialistas, e as radionovelas eram narradas por atores. Para que a narração se tornasse mais interessante, os cenários, as sensações e os pensamentos dos personagens eram descritos pelos atores. Nas radionovelas, os temas podiam variar: histórias de romance, ação, suspense ou comédia. Então, vejam aqui. Os programas de auditório também faziam muito sucesso. Nesses programas, em um auditório havia uma plateia que participava das apresentações, se manifestando com palmas ou fazendo comentários. Os músicos, por sua vez, tinham a oportunidade de apresentar seus discos e as grandes estrelas das radionovelas podiam fazer interpretação e dançar no palco. E o áudio desses programas era transmitido pelas estações de rádios brasileiras para que as pessoas em casa também pudessem acompanhar as atrações. Vamos ler aqui o trecho de uma das histórias do tio Janjão, da emissora Rádio Nacional. Um dia destes, o tio Janjão recebeu esta carta. Tenho o prazer de comunicar-lhe que a nossa classe do 4º ano o escolheu para patrono da biblioteca que acabamos de fundar. Fizemos esta escolha porque temos muita simpatia pelo programa que o senhor dirige, embora nem sempre possamos ouvi-las, por causa do horário escolar. Sabemos sempre as suas histórias, que nos são contadas por pessoas de nossas casas. Peço-lhe sua biografia e seu retrato para a inauguração. Despede a sobrinha Maria Glória Duarte, da classe de Dona Maria Angélica de Vasconcelos, do Grupo Escolar Miguel Couto, em Divinópolis, Minas Gerais. Para qual público o programa de rádio do tio Janjão era direcionado? Sabendo desse trecho que nós lemos, sabemos que era direcionado para crianças. E o que era apresentado nesse programa de rádio? Eram apresentadas histórias para crianças.
Por que a aluna Maria Glória Duarte enviou uma carta ao tio Janjão? Por quê? Para ele ser o patrono da nova biblioteca que tinha sido recém-fundada. Por isso que os alunos escreveram uma carta solicitando a biografia e um retrato desse personagem. Como as crianças ficaram sabendo das histórias do programa se este era transmitido no horário de aula? Como que eles ficaram sabendo? Eles contaram que as histórias eram recontadas pelas pessoas que moravam com essas crianças, pelos familiares delas. Agora, lá na página 30, nós vamos falar sobre o cinema. Olha que legal, o cinema surgiu na Europa. No ano de 1895, em Paris, foi feita a primeira exibição pública de um filme. A apresentação impressionou e comoveu muitas pessoas, e poucos anos depois, o cinema tornou-se uma das atividades de lazer preferidas de muita gente. Inicialmente, os filmes eram bem curtos, duravam no máximo 15 minutos. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram se interessando mais em assisti-los, o que incentivou a indústria a produzir filmes mais longos. A cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, destacou-se mundialmente na produção cinematográfica, pois nela foram fundados diversos estúdios de gravação e filmes. O clima de Hollywood, com dias ensolarados quase o ano inteiro, também favorecia a filmagem ao ar livre. No início, o cinema ele não tinha som, portanto não havia trilhas sonoras ou falas audíveis dos personagens. Muitas vezes eram usadas legendas para exibir a fala ou explicar algum acontecimento da narrativa. A partir de 1920, o cinema passou a se tornar um meio de comunicação audiovisual, isto é, associava som à produção de imagens. Surgia então o cinema falado. Além de reproduzir as trilhas sonoras, os filmes, a partir de então, passaram a reproduzir as vozes dos personagens e demais som da obra. Então, os primeiros filmes eram feitos com fotografias, postas uma lado a lado em uma sequência. Olhem que interessante! Eles usavam as fotos e quando vai passando essas fotos, a impressão que dava é que estava se movimentando. E esses filmes eles começaram a ser projetados em uma tela, dando início àquilo que chamamos de cinema. O cinema surgiu no Brasil por volta de 1900, com os irmãos italianos Afonso e Pascoal Segreto. E a televisão? A televisão surgiu como uma combinação de rádio e cinema. Foi inventada há aproximadamente 100 anos, quase na mesma época em que surgiu o cinema falado. Inicialmente, as imagens eram transmitidas em preto e branco. No Brasil, essa tecnologia chegou em 1950, com a primeira emissora brasileira, conhecida como a TV Tupi, que apesar da novidade, os primeiros programas de televisão não despertavam a atenção do público tanto quanto a programação do rádio. O sucesso televisivo chegou somente por volta de 1960, quando ocorreram investimentos em mudanças de cenários, figurinos e programas. Por muito tempo, os programas de auditório foram um dos principais líderes de audiência da televisão brasileira, pois apresentavam atrativos que não poderiam se tornar conhecidos por meio do rádio. No caso do rádio, a audiência é chamada de ouvinte. No cinema, é chamada de espectador. E no caso da televisão, telespectador, referindo-se a quem assiste a algo de longe. Olhem só aqui o Chacrinha, que era um grande comunicador, um grande apresentador de programas de auditório. Olha só o modelinho das televisões lá no início, quando elas foram inventadas. Então, aqui no primeiro exercício, vocês vão destacar as ilustrações dos televisores que estão lá no material de apoio. E nós vamos montar aqui na ordem como eles foram produzidos, na ordem cronológica. A tia vai colocar na edição para vocês observarem quais vocês têm que colar. E vão escrever pelo menos 2 funções que os aparelhos de televisores atuais têm e que não existiam na época da televisão em preto e branco. Por exemplo, hoje os aparelhos de televisão têm acesso à internet, videogames, serviços de streaming, entre outros, conforme cada um dos modelos. A televisão permitiu às pessoas assistirem ao vivo a acontecimentos marcantes, como a primeira viagem dos seres humanos à Lua. Essa foto foi registrada por um espectador no momento em que Neil Armstrong e seu colega Buzz Aldrin pisavam na Lua em 1969. A cena da chegada à Lua foi transmitida ao vivo pela televisão, ainda em preto e branco. Essa viagem foi assistida por milhares de pessoas, as quais acompanharam o lançamento da espaçonave
espaçonave Apollo 11 em direção à Lua, as experiências dos astronautas na neve e, finalmente, o momento em que o astronauta estadunidense Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a pisar na Lua, e isso aconteceu em 1969. E as novas tecnologias? Para cada meio de comunicação desenvolvido, é comum questionar se essa nova tecnologia irá substituir a já existente. Contudo, nem sempre isso acontece. Por exemplo, quando a televisão surgiu, havia uma grande preocupação com o que aconteceria ao cinema e ao rádio, pois a partir daquele momento seria possível não apenas ouvir programas e histórias, mas também assistir a eles no conforto da própria casa. Você deve ter observado que nenhum desses meios de comunicação desapareceu, mas foram bastante modificados no decorrer do tempo, conforme as necessidades e os desejos das pessoas. Esses meios também se adequam às novas tecnologias que surgiram com a internet, mas continuam presentes no dia a dia das populações. Viram que legal? Que legal? Por mais que eles pareciam ter sido substituídos, eles nunca desapareceram totalmente, eles foram melhorando, foram se modernizando. E assim, cada um tem preferência por um tipo de tecnologia, por um tipo de meio de comunicação. Agora vocês vão destacar lá do material de apoio esse tabuleiro e vão brincar seguindo as regras aqui do jogo dos meios de comunicação. Quero todo mundo se divertindo, hein? Agora vamos responder a página 34 da nossa apostila. A respeito da prática de se ouvir rádio, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. No passado, ouvir rádio era, na maior parte das vezes, uma atividade de lazer feita individualmente. As pessoas gostavam de ir na casa uma das outras, ou então elas ouviam, o rádio na praça, os ouvintes. Então é falsa. Atualmente, os rádios não são mais utilizados? Falsa? Claro que são utilizados e eles não foram totalmente substituídos. Próximo. O rádio possibilitou a diferentes pessoas, incluindo as que não sabiam ler ou escrever, ter acesso a notícias, histórias e músicas? Sim. No passado, as pessoas se reuniam em locais públicos e na casa de familiares e amigos para ouvir as programações de rádio? Isso mesmo, eles gostavam de se visitar. Leia este trecho de notícias sobre um evento televisionado em 1969 e faça o que se pede em seguida. No Museu de Arte Moderna, centenas de pessoas assistiram ontem, a partir das 14 horas, na Exposição Espacial, a uma transmissão direta de televisão da Apollo 11. Hoje, às 14 horas e 15 minutos, haverá nova transmissão. Às 22 horas, no museu, um grupo de cantores do Rio e São Paulo fará uma serenata de despedida à Lua. Que evento foi transmitido pela televisão? A gente acabou de ler que foi a primeira viagem do ser humano à Lua, que foi em 1969, na nave espacial Apollo 11, o primeiro astronauta lá, o Neil Armstrong. E nós vamos destacar no texto da notícia, é o trecho que revela que a transmissão foi realizada ao vivo. Então, nós vamos sublinhar transmissão direta. Número 3. Atualmente, muitas pessoas têm discutido a importância da inclusão digital para o acesso à informação e ao conhecimento. O que significa inclusão digital? A inclusão digital, ela possibilita às pessoas ter acesso às ferramentas digitais, como computadores e internet. Entreviste uma pessoa idosa e solicite a ela que responda às seguintes questões. Que meios de comunicação existiam na época de infância? E letra B, qual desses meios eram mais utilizados com frequência? Então, vão entrevistar lá o vovô, a vovó e fazer essas duas perguntas. Então, por hoje é só, meus amores. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!